Vamos ver agora aqui mais um problema que pelo título aqui da série vocês veem que eu vou mostrar coisas que dão errado, né? Uma série é uma coisa muito elegante do cálculo. Bom, essa série aqui em particular foi desenvolvida por um matemático inglês chamado Taylor, no século XVIII ou XIX, que é o seguinte: como é que a gente calcula seno de x? E elevado a x, tá bom? E elevado a 4, quanto que é, gente? E elevado a 4,3, quanto que é? Eu não sei fazer isso. O que eu sei fazer, gente? As 4 operações: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Bom, então eu sei calcular um polinômio. Eu sei, fazendo contas, certo? Com uma calculadora do lado ali, eu sei calcular um polinômio. Mas seno de x, gente, como é que eu faço isso? Bom, então as séries são um artifício elegantíssimo, tá bom? Para você conseguir calcular essas funções utilizando polinômios, na verdade polinômios com infinitos termos. Bom, então existem séries para seno, série para tangente, série para o que você quiser, tá bom? Com algumas condições que não cabe discutir agora aqui, e que essa aqui é a série para calcular E elevado a x. Bom, é uma soma de infinitos termos, mas que converge daquela... Vocês vão aprender isso de uma forma mais elegante em cálculo 2, tá bom? Mas é a mesma coisa que você pensa, você tem um caminho a percorrer, que você anda sempre a metade daquilo que falta para você. Então você anda a metade, depois você anda a metade da metade, depois a metade da metade da metade, então você vai chegando, você vai se aproximando tanto quanto você queira. Você vai somar infinitos passos, tá bom? E nunca vai chegar lá no fim, você nunca vai ultrapassar aquilo lá, você vai chegar tão próximo do destino final quanto você queira, tá bom? Então essa série aqui, ela converge, tá bom? E, ou seja, a forma compacta de escrever é isso aqui: a somatória de i igual a 0 até infinito, tá bom? São infinitos termos, de x elevado a i sobre i fatorial. A gente não consegue também calcular infinitos termos, tá bom? Tá bom que é só multiplicação, divisão e soma, tá bom? Mas infinitos termos não tem jeito da gente calcular. Bom, então a gente para, né? A gente soma não até infinito, mas até um certo valor k aqui. Qual que seria um valor bom para ele? Bom, os nossos termos, gente, cada termo nosso, certo? O valor absoluto dele é x elevado a i sobre i fatorial. Bom, e vai crescendo, tá bom? I começa com 0, 1, 2, 3, 4, vai indo. X fica parado. O x é o x que você está querendo, o ponto onde você quer calcular o valor da série. Então, cada novo termo, você multiplica em cima por x e embaixo por i. Bom? E vai crescendo, x está parado, tá bom? Então, chega uma certa hora que o valor de i atinge o valor de x. A partir daí, o valor absoluto dos termos começa a decrescer. Bom, e a gente vai somando até atingir termos cujo valor absoluto seja menor que uma certa tolerância. Bom, e a gente se dá por satisfeito aí. Ok? Bom, então a nossa função, ela recebe como parâmetro x, bom, e também uma tolerância, que a gente vai usar dessa forma, para interromper, para fazer a soma truncada. Bom, aqui é um teste para essa função, que eu estou pegando essa exp-Taylor que nós construímos e comparando com a função exp, a função exp do Scilab, que é construída por profissionais do cálculo numérico, ela é muito confiável. Então eu vou comparar exatamente o que a gente calculou através da nossa série com a função exp do Scilab. Então, para construir essa função, vamos reparar primeiro, olha aqui, tá certo? E elevado a x é 1 mais x sobre 1 fatorial, mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, tá bom? Esse aqui é o termo 0, termo 1, termo 2, termo 3, tá bom? Então o termo i é x elevado a i sobre
I fatorial, que é x elevado a I é o que? É x vezes x elevado a I menos 1. I fatorial é o que? É I vezes I menos 1 fatorial. Bom, então, a gente pode calcular um termo, o iésimo termo, em função do termo anterior. Tá bom? Você pega o termo anterior, multiplica por x e divide por I. Ah, com esse truque simples aqui, a gente consegue fazer essa função aqui. Tá bom? Y vai acumular a soma, tá bom? E termo é o valor de cada termo. O primeiro termo é 1. Tá bom? Então, a soma começa com o primeiro termo, depois, e o I começa com 1. Bom, então, enquanto o valor absoluto do termo for maior que a tolerância, eu faço o termo igual ao valor anterior, multiplicado por x, dividido por I. Tá bom? Como nessa fórmula que está aqui. Multiplica por x, divide por I. Tá bom? Aqui está o valor anterior de termo. Tá? Termo vezes x sobre I, acumulo na soma I, certo? E faço I igual a I mais 1. E repito isso daqui até que o valor absoluto do termo seja inferior à tolerância. Bom, vamos testar essa função agora aqui. A tolerância aqui, eu vou pôr uma tolerância bem pequena. Ó, eu vou testar primeiro, vamos calcular o valor de E, né? Fazer x igual a 1. X igual a 1. Bom, aqui está o exp, a função do Scilab, tá bom? Aqui está o nosso, exp Taylor, tá bom? E o erro, tá bom? Tanto quanto a gente consegue enxergar aqui, eles são idênticos, tá bom? Mas como tem bits que ficaram escondidos aqui, que não aparecem aqui nessa formatação, tá bom? Existe um erro aqui, que é da ordem de 10 a menos 16. Tá bom? Existe uma diferença entre os dois valores. Tá? Então, os valores são da ordem de 10 a 0 e o erro é 16 ordens de grandeza menor. Se eu fizer x igual a 10, bom, eu vou ter aqui também, tanto quanto eu consigo enxergar os valores calculados das duas formas são idênticos, tá bom? Existe uma diferença entre eles, que é da ordem de 10 a menos 12, tá bom? Como os termos são da ordem de 10 a 4, também é 16 ordens de grandeza inferior. Para x igual a 20, é parecido, tá bom? 16 ordens de grandeza menor, tá bom? Para x igual a 30, mesma coisa, tá bom? 13 é 10 a 13 e o erro é da ordem de 10 a menos 3, 16 ordens de grandeza menor. Bom, então aparentemente está funcionando muito bem. Bom, o nosso cálculo. Agora vamos testar com números negativos. Para x igual a menos 1, bom, o erro aqui deu da ordem de 10 a menos 16, os valores saíram idênticos também, tanto quanto a gente consegue ver aqui. Bom, tá bom, até aí foi bom. Então, vamos pôr x igual a menos 10. Para x igual a menos 10, saíram parecidos aqui também, mas tem uma pequena diferença aqui, tá bom? E o erro foi da ordem de 10 a menos 13, gente, que é só 8 ordens de grandeza menor. Para x igual a menos 20, bom, esse aqui deu 2 vezes 10 a menos 9, esse aqui é o valor correto, tá bom? Supostamente que a gente considera correto, tá bom? Esse daqui é o valor que nós calculamos, bom? E a diferença, gente, o erro entre eles deu
da mesma ordem de grandeza dos valores calculados, ou seja, está valendo nada mais do que a gente calculou. Se a gente pegar x igual a menos 30, bom, o nosso exp-Taylor, gente, teve o assinte de nos calcular para uma função que é estritamente positiva, ele calculou um valor negativo. Tá bom, gente? Então ele está completamente errado. Tá? Então, essa situação não está boa, não é? E agora? Onde é que está o erro? Será que foi o Taylor que errou, gente? Não errou, não. O Taylor fez, há séculos que ele desenvolveu as séries dele, elas são mais do que comprovadas e não tem erro. Bom, nós interpretamos errado a fórmula dele. Gente, o programa aqui é muito simples, eu sou muito experiente, não está errado, não. No sentido que ele está errado sim, mas de uma forma mais sutil. Bom, grosseiramente ele não está errado, não. Ele seguiu bem a fórmula, é aquilo mesmo, e tanto é que ele funcionou para x positivo. Viu? O que foi que aconteceu, então? O que aconteceu foi fruto sempre da nossa aritmética que usa um número fixo de bits para a representação de pontos flutuantes, para a representação de números. Bom, essa aritmética ela não funciona como se poderia esperar. Aliás, ela funciona como se poderia esperar, mas isso escapa, vamos ver que é mais sutil a forma, os fenômenos que acontecem com isso daí. Isso não é coisa dos computadores, não. Qualquer pessoa que trabalhe com um número fixo de casas decimais tem esse tipo de problema. Vamos fazer aqui uma coisa aqui. X igual a 1.0 é 10. Tá bom? Eu vou fazer agora a seguinte pergunta. X será igual a x mais 1? Tem jeito de x ser igual a x mais 1, gente? Não tem como, né? Então, efetivamente, deu falso aqui. Vou fazer agora um outro x. X igual a 1.0 é 15. Também deu do jeito que a gente esperava, tá bom? Mas vamos fazer aqui agora x igual a 1.0 é 20. Deu true. Deu true por quê? Bom, x igual a x mais 1, deu true. Tá? O que acontece, gente? A gente fica assustado. Assim, mas se a gente pensar, vamos pensar que a gente está trabalhando em decimal, tá bom, gente? Com duas casas decimais. Tá bom? Se você faz 3,14 mais 0,00001, quanto que dá isso? Com duas casas decimais. Se a gente tivesse flexibilidade, então daria 3,140001. Tá bom? Quando a gente só tem duas casas decimais, nós temos que truncar. Tá bom? Então, 3,14 mais aquele número ali desapareceu. Tá bom? Ou seja, não altera, volta a ser igual a 3,14 quando a gente reduz para duas casas decimais. Então foi isso que aconteceu aqui. A gente está somando um número enorme, tá bom? Da ordem de 10 a 20 com 1. Tá? A gente está somando, se tivesse tudo em decimal, lá pela 20ª casa decimal. O que significa isso? Que ele vai somar, depois vai reduzir outra vez para a precisão de 64 bits e vai desaparecer o efeito dessa soma. Vamos ver aqui, gente, mais alguns exemplos de coisas surpreendentes aqui, tá bom? O que vai dar isso aqui, gente?
0,1 mais 0,2, será que isso é igual a 0,3? Tinha que ser, não é? Mas a resposta aqui deu falso. Por quê, meu Deus? O que aconteceu aqui? O que acontece aqui, gente, é isso aqui. Vamos dizer, 0,1, 0,1, quando você passa 0,1 em decimal, bom, é uma dízima em binário. Bom, e esse teste igual, bom, gente, ele testa bit por bit para ver se é igual. Bom, então, por isso mesmo, como não tem a representação exata, 0,1 mais 0,2 vai ser diferente de 0,3. Bom, a pergunta que nós deveríamos ter feito é essa aqui, ó, ABS, o valor absoluto de 0,1 mais 0,2 menos 0,3 é menor do que 1,0 menos 8, por exemplo. O que eu fiz aqui? Aí sim, a resposta deu aquela que a gente esperava. Bom, então, em cálculo numérico, você nunca pergunta se uma coisa é igual a outra, não. Você pergunta, ela é próxima da outra? Bom, é essa a pergunta que deve ser feita. Tá? Estou discorrendo aqui sobre vários efeitos, várias coisas assim que você tem que perder a ingenuidade ao trabalhar com números de ponto flutuante. Então agora vamos ao principal problema nosso aqui, que ocasionou essa dificuldade. Vamos ver ainda aqui agora um outro fenômeno que acontece, que é o que a gente chama de cancelamento catastrófico, que ocorre em subtrações de números com valores próximos, tá bom? Quando você tem um número fixo de algarismos significativos. Vamos ilustrar isso aqui com essa tabelinha aqui. Bom, aqui, ó, eu estou querendo ver qual que é a perda, tá? Se eu passar de 6 algarismos significativos para 3 algarismos significativos. Bom, digamos que eu queira representar esse número aqui com 6, tá bom? 3,14159. Se eu tiver só 3 algarismos significativos, ele vai virar 3,14. Bom, teve perda nisso daqui? Teve, claro. Esse é diferente desse. A perda é essa daqui, que é essa fração 0,05% do valor total. Bom, é um valor muito pequeno. Bom, aqui o número B, um outro número, tá bom? Esse mesmo número aqui, tá bom? Ele com precisão 3, ele vira 3,13, então a diferença essas 3 últimas casas aqui, tá bom? A diferença percentual também é muito pequena, 0,07%. Se a gente somar A com B, certo? Você faz a soma aqui, certo? Dá isso daqui. Bom, se a gente somar o A com precisão 3 com o B com precisão 3, dá isso daqui. Diferente desse daqui, sim, tá bom? Mas também uma diferença muito pequena percentualmente. Agora, se eu subtrair, repare que o A é próximo do B, se eu subtrair este menos este, tá bom? Dá 0,00911. Bom, se eu subtrair com precisão 3, tá bom? Fizer este menos este, o resultado é 0,01, bom? A diferença é essa daqui, tá bom? Que é 10% do valor do resultado com 6 algarismos significativos. Bom, gente, ou seja, então na hora que você subtrai grandezas com valores próximos uns dos outros, você pode ter perdas graves nos seus números significativos. Bom, então agora vamos ao caso para a nossa série. Tá? A nossa série, gente, ela é x elevado a i sobre i fatorial. Mas o que conta aqui, porque eu estou falando, é o x elevado a i. Tá?
Para x negativo, bom, x elevado a 2 é positivo, a 3 é negativo. Para x elevado a um número par, quando i for par, tá certo? É positivo, quando i for ímpar, é negativo. Entendeu? Então, parece ser uma soma, mas na verdade é uma subtração. Certo? É uma série de subtrações que nós estamos fazendo. Cada subtração tem uma perdazinha. Bom, além disso, se a gente olhar só os valores absolutos dos termos dessa série, tá bom? Ele vai crescendo. Para x igual a menos 20, tá bom, gente? Eu vou calcular, o número vai crescer até i igual a 20, tá certo? Que vai dar 20 elevado a 20, certo? Que é um número enorme, tá certo? Dividido por 20 fatorial. Então, o valor absoluto fica muito grande. Bom, o maior valor absoluto, eu fiz as contas aqui, tá certo? É da ordem de 10 elevado a 7. Bom, que é 15 ordens de grandeza maior do que o resultado final correto. Ou seja, durante a soma, que a gente, o processo de cálculo da nossa série, a gente está operando com números, com valores absolutos muito maiores do que o resultado final nosso. E a gente sabe que cada operação que a gente faz, a gente perde algumas coisinhas que a gente trunca, porque considera pouco significativo. Esse pouco significativo, para esse caso aqui, ele é da ordem do resultado final. Se reparem que a gente trabalhou com números muito grandes também, quando fizemos a série para números positivos. Então, os resultados foram bons porque a gente estava só somando. Bom, quando a gente subtrai, a gente tem esse problema grave, que a gente subtrai por causa da alternância do sinal quando x é negativo. Tá bom? Então é isso que explica esse péssimo resultado, e por isso que vem os conselhos aqui que fecham essa aula aqui. Tá bom? Bom, primeiro, cuidados, certo? Não brinca com ponto flutuante, não. Tá bom, gente? É melindroso. Tá bom? Usem bibliotecas. São feitas por profissionais do cálculo numérico. Tá bom? E cada vez que vocês acharem alguma coisa esquisita, desconfie. Assim, será que não é alguma dessas coisas misteriosas do ponto flutuante? Tá bom? Agora também, gente, eu peguei aqui para mostrar para vocês os perigos. Eu posso ter exagerado nos perigos, tá bom? Eu me senti na obrigação de mostrar os perigos, vocês precisam saber disso, tá bom? Mas cálculo numérico funciona, gente. Tá aí, os foguetes vão para a Lua, as casas não caem, porque o cálculo numérico funciona, tá bom? Tudo é resolvido por sistemas numéricos. Então, não se deixem levar pelo pessimismo, tá bom? Pode fazer nas contas que as coisas funcionam todas direitinho, tomando, entretanto, alguns cuidados e prestando atenção para ver se você não estará caindo em uma dessas armadilhas que tem com a aritmética de ponto flutuante. Ok, gente? Então é isso aí, a aula de hoje. Obrigado.